importa onde estejamos, queridos, né? Países que são perseguidos, a igreja do Senhor é perseguida, fazem seus cultos da maneira mais precária que existe, né? Já vi cultos no meio da chuva, em lugares destelhados, né? Amém, irmãos? E nós estamos aqui num lugar confortável, né? Aconchegante, mas não importa o lugar onde nós estejamos, o que importa é você estar diante do Senhor. Amém. E agora nós estaremos entrando nesse lugar, diante do Senhor. Você vai estar se apresentando diante dele. E se o lugar é bonito, se o lugar é feio, isso não importa. Amém? Se tem alguém bonito do seu lado, se tem alguém que não está tão bonito, que está cheirando um pouquinho mal, não importa, isso não importa. O que importa é você estar diante do Senhor. Esteja diante, entenda que você está diante do Senhor. E os olhos de Deus estão sobre nós nesse momento. Amém? Vamos orar, vamos acabar com as conversas paralelas, agora você e Deus. Amém, irmão? Amém. Depois conversa com o irmão do lado. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Entramos à Tua presença com ações de graças, com hinos, com canções, com o nosso coração alegre, Deus, por estar na Tua presença, como diz o salmista Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a nossa alegria está neste lugar, Senhor. Não importa, Senhor, se é um lugar climatizado, se está calor. Não importa se tem um teto sobre as nossas cabeças, se estamos debaixo do sol. Deus, o que importa é que nós estamos diante do Rei da Glória. O que importa é que estamos diante do Deus vivo, Todo-Poderoso. E a nossa adoração precisa ser oferecida ao Senhor esse dia. Nossa gratidão precisa ser para Ti. Tudo que temos vem do Senhor, tudo que somos vem do Senhor, tudo que nós esperamos vem do Senhor. Nossa vida precisa estar voltada, assim como o girassol se volta para o sol, nossa vida precisa estar voltada para o Senhor, olhando para Ti firmemente, sem se esquecer de quem Tu és, sem se esquecer das Tuas palavras de vida. Tu és, nós vamos cantar aqui o rio de vida. Nós cremos, ó Deus, que esse rio, ele passa por nós, nos lavando, trazendo vida aos nossos corações. Nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua presença. Recebe a nossa adoração, recebe esse incenso, recebe essa oferta, recebe esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Dê um aplauso, querida. Amém. Vamos adorar o nosso Deus com muita alegria, com muitas palmas, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém, igreja?
Quem veio engrandecer o nome de Jesus aqui? Amém. Então diga palavras que engrandeçam o nome de Deus. Diga que Ele é santo, que Ele é sublime, que Ele é soberano, que Ele é Deus dos deuses, que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Salvador. Você declarou que Ele é o pão da vida. Ele te sustenta, Ele te alimenta. Nada tem te deixado faltar. O Senhor é o supridor de tudo na nossa vida. Oh Espírito Santo, ministra sobre as nossas vidas, Senhor, que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Eu tentei entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do abismo tem um sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os meus planos são melhores. Onde você vê deserto, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do abismo tem um sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os meus planos são melhores. O que olho não viu, ouvido não ouviu, ninguém sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que olho não viu, ouvido não ouviu, ninguém sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa meus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os seus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os meus planos são melhores. Você tem segurado esse problema na sua mão. Você tem buscado a solução por ti mesmo. Não segure, solte. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus
a semana, a minha foi bem agitada, né? Graças a Deus. Muitas vendas, muita bênção. E Deus tem abençoado a nossa vida, né? Amém. Você pode declarar o Senhor falando para ti e você sentir que Ele está cuidando da tua vida. Amém. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Oh, deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores, então deixa. Glória a Deus, você pode aplaudir. Diga assim: Senhor, eu te agradeço por todos os teus benefícios na minha vida. Eu não mereço, mas eu preciso de ti. Aleluia. Vamos ser gratos ao Senhor. Se lembre de tudo que Deus tem feito na tua vida. Se lembre de tudo que você passou para chegar até aqui. O Senhor tem tomado a tua mão. O Senhor tem sido o teu sustento. O teu braço forte ao Senhor. Você tem se apoiado nele tantas vezes. Seja grato por ter o teu Deus ao teu lado, por ter esse amigo fiel, esse conselheiro, esse Deus consolador. Ele é contigo. O Senhor diz hoje: eu sou contigo. E isso é o que importa para nós. Temos o Senhor ao nosso lado. Seja grato, diga palavras de gratidão a Ele. Diga: Senhor, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Diga: Senhor, obrigado, Deus, por me carregar nas minhas fraquezas, por me suportar, Deus, nas minhas lutas. Quando eu desanimei, Senhor, Tu estavas ali, Pai, me sustentando com a destra da Tua mão, com o Teu braço forte. Graças Te dou, Senhor, pela vida. Graças Te dou pela minha casa, pelos meus parentes, pela minha família, pelo meu trabalho. Graças Te dou, Senhor. Diga obrigado, Deus, por tudo. Graças Te dou, Senhor, por tudo. Tudo que temos vem do Senhor. Vamos declarar isso, querido. E nós agradecemos a Ele.
maravilhoso, querido. Levante suas mãos e adore esse Deus maravilhoso. Ele derrama o seu amor sobre nós. Quando Maria estava ali aos pés dele, derramando o seu unguento, ungindo os seus pés, ela sentiu o amor de Jesus. Quando Maria deixou seus afazeres para estar aos pés dele, ela sentiu o favor do Senhor, ela recebeu dele, ela recebeu do seu Espírito, ela foi alimentada do seu Espírito. Ele é o pão da vida. Ela deixou para trás o que ela estava fazendo para estar em primeiro lugar, servindo ao Senhor. Sua casa poderia ser servida depois, mas ela precisava servir o seu Senhor, estando aos seus pés, ouvindo da sua palavra. E ali ela encontrou o seu bom tesouro. É isso que nós vamos declarar nessa manhã. Diga: eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. E esse tesouro é o Senhor. Aleluia! Você encontrou esse tesouro? Você é como Maria? Aleluia! Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Diga tudo. Eu encontrei o bem mais precioso.
Graças a Deus, amados. Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor? Queria que você abrisse a tua Bíblia. Os Salmos, capítulo 22. Versículo 1. Amém ou misericórdia? Amém. 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe de mim, de longe de mim a salvação, as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tudo és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como se faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu dentro de mim. As irmãs estão aí confabulando aí. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas como no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles estão me olhando e me encarando em mim. Rebatem entre si as minhas vestes e sobre minha túnica deitam sorte. Feche os teus olhos. Oh Deus maravilhoso, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua poderosa palavra. Palavra que mudou, transformou as nossas vidas. Essa palavra poderosa que é viva e eficaz. Essa palavra poderosa que nos faz acordar todos os dias e te agradecer, porque o Senhor nos trouxe salvação. E te agradecer pelo ar que nós respiramos. E te agradecer pela saúde, pelo refrigério, pelo descanso, Senhor. Eu te agradeço por esse dia maravilhoso, esse domingo, em que estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Assim como o rei Davi falava, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. E estamos aqui diante do Teu trono, diante da Tua presença, diante da Tua majestade, diante da Tua glória, Senhor. Nós que somos, Pai, como gafanhotos diante do Teu poder, somos pequeninos diante do Teu poder, Senhor. Tamanha é a Tua glória, meu Pai. Então eu te peço, Senhor, que Tu fales através dos meus lábios, Espírito Santo. Eu quero ser usado como instrumento nas Tuas mãos, e que todo louvor, e que toda glória, que toda exaltação seja direcionada a Ti, porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé, Senhor. Aleluia. Pode aceitar, irmão. Irmãos,
Esse Salmos aqui, Salmo 22, o pessoal daqui resolveu não vir hoje. Esse Salmo 22, que é colocado ao salmista Davi, ele é um salmo de extremo sofrimento, muito sofrimento. Quando eu ouvi esse salmo essa semana, eu até já coloquei no grupo ministrar sobre esse salmo. No meu, eu tenho um grupo com minhas contas de celular, de WhatsApp. Aí eu já boto lá que vai para os 4 celulares. E aí, irmão, eu fiquei depois refletindo nesse salmo, e como ele tem uma comparação do que Davi estava passando com o sofrimento de Jesus, é muito similar, quase idêntico. Então eu intitulei como sofrimento e a vitória do Messias. Quantos aqui já sofreram ou você sofre? A gente sofre. A Flora me abraçou no começo do culto e disse: passou um tempo doente. Eu queria vir para a igreja para não passar doença para os outros, né? Tem os nossos momentos de dor, de sofrimento, de luta. Então, esse salmo ele expressa um sofrimento intenso e um grande desespero de Davi. E eu fui ver o que significava realmente a palavra sofrimento. Representa um ato ou efeito de sofrer, física, angústia, aflição, amargura, paciência e resignação. Então, o sofrimento, infelizmente, o sofrimento é algo inerente ao ser humano. Ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da nossa existência. A mulher, a Dani estava dizendo para o Caleb: eu estou sentindo uma dor aqui, uma dor ali. Caleb, tu sabe não o que é dor. Dor foi quando tu saiu aqui do meu, que o médico me cortou. Antes teve as dores, e isso que é dor. Tu não sabe não o que é dor. E ele ficou assim pensando, né? Só quem é mãe, eu não tenho como saber, porque eu não vou ser mãe. Só sou o pai. Eu só injeto a semente. Então, irmãos, o sofrimento ele representa uma motivação fundamental e também um refúgio para cada pessoa. Tem pessoas que compartilham o sofrimento com outras, né? Você está ali, você pega o celular e liga para uma pessoa que você quer ouvir palavras que acalmem a tua alma, o teu espírito, que você desabafe, que você escute uma palavra de motivação, que vá te erguer, não vá te afundar mais ainda. E tem pessoas que ao invés de compartilhar, elas se fecham. Aí como eu li aqui, aí traz mais angústia ainda, traz mais intensidade no sofrimento. Então, irmãos, o rei Davi aqui, o homem segundo o coração de Deus, nesse salmo, ele expressa toda a sua angústia, todo o seu sofrimento. Eu vi esses dias uma senhora com a sua família, ela foi expulsa da sua casa. Tinha lá, você tem 24 horas para sair da sua casa. E ela não pensou duas vezes, contratou no outro dia um frete, pediu apoio policial e a polícia chegou e ficou lá fora. Olha a humilhação para a polícia. Fica lá fora, dando ali vigilância para ninguém fazer mal para aquela família, porque ela era parente de uma pessoa de outro grupo criminoso. E ela ali falando o sofrimento de estar ali, naquela humilhação, e agradecendo os policiais por eles estarem dando ali o suporte para ela. Mas a gente pode dizer, eu imagino dela passando, mas ninguém vai se colocar na pele dela para sentir o que ela está passando. O sofrimento que nós passamos, ele é singular, é seu. Mesmo que você compartilhe com alguém, ele vai continuar sendo seu. Você está entendendo, irmão? Então, nesses momentos que a gente realmente vê quem está ao nosso lado, nos momentos de dificuldade, nos momentos de solidão, e os cientistas já descobriram muita coisa, na parte de medicação, de remédios, descobriram
uma vacina para acabar com o sofrimento. Imagina, na Pague Menos tem lá o remédio para acabar com o sofrimento. Tu está sofrendo, está angustiado, toma um remédio e num piscar de olhos o sofrimento foi embora. Não existe isso, irmão. E nunca vão descobrir. E eu creio que em Israel seria algo muito cômodo para a gente. Você está sofrendo, vai ali, toma um medicamento, acaba. É que nem está acontecendo hoje. Para que fazer dieta? Você tem uma medicação lá, o Manjaro, né? Manjaro. Todo mundo, a pessoa está gorda, 3 meses está magra. Não foi dieta. Não foi uma reeducação alimentar. Foi a injeçãozinha cara que só, irmão. Se fosse mais barato, eu tomava. E não há esse remédio nas farmácias. Mas o Senhor, Ele pode acabar com o nosso sofrimento. Essa é a boa notícia. O Senhor pode acabar com o nosso sofrimento. Então, infelizmente, irmãos, o sofrimento é uma realidade inevitável na minha existência e na tua existência. Enquanto nós estivermos vivendo, nós vamos estar sujeitos a sofrer. O próprio Jesus, que deixou toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade, deixou tudo. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de ser Deus poderoso, Criador de todas as coisas, se humilhou e passou a ser um servo sofredor. O Senhor Jesus, ele veio aqui e ele viu, ele sentiu na pele o que eu e você sentimos. Você está entendendo, irmão? Se esvaziou, se colocou nessa casca que a gente está também. E ele sofreu. O sofrimento é então uma realidade. E Jesus Cristo experimentou esse sofrimento, essa aflição, que profeticamente esse Salmo 22, a gente vai ver ao longo da exposição da palavra, você vai ver que faz todo sentido. Esse texto, ele chamou muita atenção aos estudiosos, porque ele claramente descreve o sofrimento de Jesus na cruz. É tanto que eu coloquei o sofrimento e a vitória do Messias. Porque para você valorizar uma vitória, precisa ter um momento de dificuldade. Quanto mais difícil for, mais a vitória ela é celebrada. Posso ouvir um amém da igreja, irmão? Quanto mais você luta, quanto mais você coloca ali intensidade e aumenta a força para você chegar perto da vitória, como aumenta o sofrimento, maior é a vitória. Porque Deus, ele recompensa as nossas intenções, irmãos. Então, nesse versículo 1, aqui a gente tem uma palavra do que o próprio Jesus falou lá em Mateus 27, 46. Diz assim, ó: por volta da 9ª hora, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, 7 palavras. Por que me desamparastes? O que é que Davi diz aqui? Deus meu, por que me desamparastes? Primeiro versículo do Salmo 22 foi o clamor de Jesus para o Pai. Deus meu, por que me desamparastes? E aqui a gente vê também outros aspectos que mostram o sofrimento de Davi ligado ao sofrimento do Messias. E nitidamente, irmãos, aqui mostra uma similaridade da angústia de Davi para a angústia de Jesus, a ponto de Jesus expelir sangue, suar sangue, de tanta angústia que ele estava. Então aqui no versículo 14, a gente deu 1 até o 18, a gente vai ficar nesses 18 versículos. Diz assim, ó: derramarei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Irmãos, se a gente sente uma dorzinha quando dá um tremelique assim, imagina, a angústia era tão grande que não estava somente na alma, ela
estava transcendendo para o corpo. Ele sentiu os ossos todos desconjuntarem. Meu coração se fez como cera. Uma vela, aquela cera ali, ela tem aquele formato, né? Quando vai derretendo, tudo vai se consumindo pelo fogo. Aquele formato não existe mais. Então é a pessoa dizendo: eu não estou suportando mais. E tem pessoas que procuram uma ajuda psicológica, uma ajuda médica, uma ajuda espiritual. E tem pessoas que se colocam exatamente como essa cera, se derrete e some, acaba. Não consegue se alimentar, não consegue ter uma vida social, não consegue trabalhar, fica só dentro do quarto ali, se acabando, definhando. Você está entendendo, irmãos? Tamanho era o sofrimento dentro de Davi. No 15, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Você já ficou nervoso a ponto de tua boca secar? Ou você está numa situação que tua boca fica secando? Olha que a língua grudava no céu da boca. Tamanha angústia. Me deitas no pó da morte. 16. Cães me cercam, malfeitores me rodeiam, transpassaram-me as mãos e os pés. Isso lembra alguma coisa para vocês, irmãos? Quem foi transpassado as mãos e os pés? Jesus. Profeticamente, o que Davi estava expressando era o sofrimento, não só dele, mas o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Então, não é sem razão que esse capítulo 22 aqui, todos esses versículos, eles são citados expressamente ali nos evangelhos. Então, o rei Davi e Jesus, até Jesus é descrito como a descendência de quem? De Davi. A raiz de Davi. O leão da tribo de Judá. De onde é que Davi veio? De Judá. Você está entendendo como eles estão intrinsecamente ligados? Então, Salmo de Davi, como diz lá no título, você vai ver na tua Bíblia aí, ó, diz o Salmo de Davi. E alguns estudiosos dizem que esse salmo, ele é tão angustiante, porque ele supostamente foi escrito quando ele era perseguido pelo rei Saul, quando ele fugia da morte, porque Saul queria tirar a vida de Davi, tinha ódio de Davi, porque Davi ocupou um lugar que era dele. Mas não foi culpa de Davi, foi culpa de Saul. As pessoas só vão ocupar o teu lugar se você permitir. Está todo mundo sentadinho no seu canto aí, amém? Amém. Alguém vai te tirar daí ou você vai dar um lugar para alguém sentar? Você está no ônibus, ninguém vai te expulsar do lugar. Você tem que dar o lugar e a pessoa ocupa o teu lugar. Davi, ele conquistou aquele lugar porque Saul não manteve a posição de rei. Ele usurpou. Ele quis ser um sacerdote, ele quis fazer esse sacrifício. E o rei não podia fazer isso. Então é possível afirmar aqui que tipologicamente esse Salmo 22 vira os nossos olhos para a cruz do Calvário, onde o sofrimento de Cristo foi real. Davi estava ali com sofrimento, expressando o sofrimento, mas Jesus expressou o sofrimento de forma plena. Jesus não somente sofreu, como ele foi lá e consumou a sua missão. Diga para a pessoa que está do lado: irmão, tu tem uma missão. Todos nós temos um objetivo traçado por Deus nessa vida. E nem que o diabo queira nos atrapalhar, se a gente se colocar diante de Deus, nós vamos até o final cumprir o objetivo do que Deus traçou para a nossa vida. Amém ou não amém, irmãos? Então, por mais sofrimento que você esteja passando, como eu falei, tem pessoas que falam, tem outras que seguram. Eu lembro que o pastor Vicente era muito reservado, o pai era muito, né, mãe? Muito na dele, né? Muito tranquilo. Não era de expressar muita preocupação.
E essas pessoas é difícil, são difíceis, né, Tati? Essas pessoas são difíceis de identificar alguma coisa, de extrair alguma coisa delas. Tem pessoas que já falam demais, e tem pessoas que são equilibradas. Você está em que posição aí? Fala demais, intermediário ou que se fecha? Cada um de nós temos a nossa personalidade, temos o nosso jeito de ser. Então, esse sofrimento de Davi, ele era um sofrimento espiritual. E o sofrimento espiritual é o pior dos sofrimentos. Como a gente lê aqui, quando ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, se tua mãe, se teu pai, se teu irmão, se tua mulher, quem for te abandonar, você tem um Senhor para te segurar. Você tem um Senhor para te amparar. Mas quando o próprio Deus desampara, aí ninguém vai ocupar o lugar. Não tem outro para ocupar o lugar. Nosso Deus, ele é único. Tem um louvor que diz: é o único Deus digno de ser adorado. Então, a gente vê um grito de desespero. Por quê? Porque o sentimento de Davi é que Deus abandonou. E a gente vê ele dizendo assim: Senhor, Tu és a minha força, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha justiça, Tu és o lugar seguro, Tu és o meu refúgio. E de repente ele sente que tudo isso não está mais fazendo parte da sua vida. Eu tenho certeza que assim como eu, quando você ora, você sente um alívio na tua alma. Você está angustiado, aí você coloca o joelho no chão, começa a orar, começa a chorar, começa a clamar, e o Espírito Santo vem te acalmar, vem trazer alívio para a nossa alma. E não pode haver maior desespero do que aquele sentimento de ser desamparado por Deus. Pois mesmo se os nossos amigos nos abandonarem, familiares e irmãos da fé, mesmo assim haverá esperança. Mas se formos abandonados por Deus, então estaremos destinados totalmente à desesperança. Tem um louvor que diz: minha razão de viver, o meu maior prazer é te amar. Então, irmãos, o principal objetivo da nossa vida não é ganhar dinheiro, não é colocar alimento na tua dispensa, abarrotar a tua dispensa de alimento, não é ter tua casa cheia de pessoas que te amam, é o Senhor te amar, é o Senhor ser o centro da nossa vida. Porque quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas vão nos ser acrescentadas, coisa por coisa que não nós queremos, mas que a gente precisa. Tiago diz assim, a gente erra porque pede o que Deus não quer. Literalmente ele diz isso. A gente tem que pedir o que está no coração de Deus, porque o coração do homem, o meu coração e o teu coração, ele é enganoso. Você pensa que é uma coisa e é outra. Na época que eu namorava com uma menina, eu pensei que eu ia casar com ela, e estou casado com a Dani há 20 anos. Não era? Eu ia me atrapalhar todinho. E mesmo a gente querendo, imagina, irmão, se Deus tira o pé do freio da nossa vida. Imagina você querendo acelerar e Deus aqui, calma, pisando aqui no freio. Calma, Marquinhos. E você acelerando, querendo acelerar os pneus tudo esquentando, e você querendo seguir sozinho. Uma hora esse trem vai dar errado, irmão. Uma hora esse carro vai bater numa parede. E tem situações que Deus tira o pé do freio. A pessoa quer tanto, quer, então vá. Tirar aqui o pé do freio, a pessoa se perde toda. Você está entendendo? Amém ou não amém? Então o que lemos aqui é um grito de abandono, mas que ainda considera como Deus. Ele diz: o meu Deus. Como eu já falei, quando eu escuto uma música, tem uma música que eu ouvi do Morada ontem, que, meu Deus do céu,
Na tempestade está você. Não sei onde está você. Não sei. Menina, é o louvor todinho chamando Jesus de você, Deus de você. Eu já falei isso, o pastor Vicente ensinou para a gente, né, irmãos? É uma falsa intimidade, irmão. Se meu filho me chama de senhor, a Alice com 3, 4 anos, papai, o senhor, e a gente chama você. Ele é Senhor, Ele é Rei, Ele é Deus, Ele é autoridade. E como é que a gente fica chamando você? Você acha que os anjos direcionam? Eu acho que é meio difícil falar, mas... Ei, Jesus, vocês... Não, irmão. A Bíblia diz que eles ficam chamando de santo. A Bíblia diz que tamanho é o poder de Deus que os anjos cobrem os olhos para não ver a glória de Deus. Você vê que quando Deus foi falar com Moisés, Ele pediu para Moisés tirar as sandálias, era um lugar santo ali. Imagina o que Moisés vivenciou todos aqueles dias ali com Deus, naquele monte. Então esse pronome pessoal, meu Deus, demonstra que o salmista tinha uma relação pessoal, íntima. Quantos têm intimidade com Deus? Tem ou não tem? Se não tem, a gente tem que procurar começar a ter. Mesmo ali ele se sentindo abandonado, ele se sentindo deixado de lado, dá para ver direito dele, né? Só vendo os olhos do pessoal, a mãe está assistindo por ali. Mesmo ele se sentindo desamparado. Quantos já se sentiram desamparados por Deus? De verdade, sem... A gente sente, irmão, às vezes você fica, por quê? Por que está acontecendo isso? Mesmo ele se sentindo desamparado, ele não deixa de se dirigir ao Senhor como seu Deus. Você e eu temos um Deus, e no momento de dificuldade é o nosso Deus, no momento de alegria é o nosso Deus, no momento que a dispensa só tem arroz e farinha é o nosso Deus. Mas quando temos biscoito, quando temos doce de leite, é o nosso Deus também. É na dificuldade e na alegria é o nosso Deus. A gente tem que ter a sabedoria, irmão, saber que esse momento que a gente passa passageiro aqui nessa terra é só uma preparação para o que a gente vai viver no céu. Por isso que a gente não pode deixar que esses sentimentos tomem conta e façam com que a gente fique cego, a gente não consiga nem enxergar um palmo à tua frente e tome decisões precipitadas, falas precipitadas. Então, aqui ele diz 3 vezes, como Deus meu, ele se sentiu abandonado, e o pior do que você se sentir abandonado é você não receber resposta. Às vezes a gente luta e não vem resposta de Deus, e você fica frustrado, você fica pensando, poxa, o que eu estou fazendo de errado? E às vezes não, a gente está fazendo nada de errado, a gente está fazendo tudo certo. Só que Deus está dando tempo para nos preparar para que a bênção seja entregue, para que a vitória seja conquistada, para que aquelas muralhas de Jericó caíssem. Deus podia fazer de qualquer outra maneira. Como é que Deus fez? Toca as trombetas, grita, cerca. O nosso jeito de resolver as coisas não é o mesmo jeito de Deus resolver. A nossa ótica é diferente da ótica de Deus. Eu vejo vídeos da NASA ou de cientistas, quando eles mostram um drone, sei lá, um balão subindo. Irmãos, a gente vê como a gente é uma fagulha. Você vê lá de cima uma bolinha assim, sei lá, um negocinho assim, é um país inteiro. É um monte de gente naquele lugarzinho ali. Deus fez uma terra tão vasta que nós parecemos umas formiguinhas no meio dessa terra. E tem pessoas que se acham superiores às outras. Somos todos iguais. Diga para a pessoa do outro lado, nós somos iguais. Diga assim, a gente só muda o endereço. Só muda o endereço. Somos todos iguais. Aqui no versículo 1,
Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim, de minha salvação, as palavras do meu bramido. Ele literalmente está dizendo assim, ó: distante da minha salvação estão as palavras do meu rugido. O rugido do leão aqui expressa o grito de angústia. Eu achei tão estranho aquele dia, a gente estava em Minas Gerais, o leão olhou para a gente, parecia que ele estava chorando. Não era, mãe? Você está dizendo Léo? E você sabe que Léo é leão, né? O significado de leônidas é leão. Aí eu acho que ele estava me chamando. Só que ele não sabe falar, ele estava tentando falar. Tipo um bebê que não sabe falar e tenta falar. Então, imagina uma pessoa em sofrimento gritando, berrando. Eu vi um jogador, o Rudiger, do Real Madrid. Ele fez um gol, deu um pulo tão alto, fez um gol, o goleiro veio, tacou a cabeçada ali na testa dele. Abriu aquilo, abriu. E ele entrou no vestiário, mano, assim, era um grito de desespero. Maior do que o grito daquele leão que eu estava ouvindo me chamando. Alto. Tem pessoas que choram alto, que gritam, que se expressam. No versículo 2 é um clamor de alguém que não é respondido por Deus. Tem coisa pior, irmão, do que você ficar no vácuo? Hein, Fabrício? Você está ali orando, você está jejuando, você está fazendo tudo certo e nada acontece. Não vem uma respostinha lá do céu. A gente que pensa. Enquanto que a gente está dormindo, enquanto nós estamos descansando, a Bíblia diz que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em nosso favor, irmãos. Amém? Então, nesse versículo 2 aqui, ó, ele diz que Deus meu clamo de dia e não me responde. Também de noite, porém, não tenho sossego. Aí você ora de manhã, ora meio-dia, ora qualquer hora do dia, você jejuma 20 dias, 30 dias, você jejuma 3 dias seguidos e nada acontece. Naturalmente, vem um sentimento de estou só. Mas ele diz que mesmo que uma mãe abandonasse o filho, ele nunca vai nos abandonar. Então, irmãos, aqueles dias que possivelmente ele estava fugindo da morte de Saul, que ele escreveu esses versículos, ele estava se sentindo desamparado. Mas a gente vê que a história mostra que ele não estava sendo desamparado. Pelo contrário, Deus estava preparando tudo para Davi. Tudo. Foi o maior rei de Israel. Foi o maior rei daquelas 12 tribos. Ele juntou todo mundo e fez uma nação forte, irmãos. No 3 até o 5, o sofredor, mesmo ali triste, abatido, a alma triste, a alma abatida, ele começa a evidenciar a santidade de Deus. Ele começa, ao mesmo tempo que reconhece o livramento que foi concedido por Deus aos antepassados, ele emprega o verbo confiar. Mesmo que a gente não tenha a resposta de Deus num momento da aflição, da dificuldade, da tempestade, seria muito bom se todos os momentos da nossa vida fossem quando Pedro estava ali naquela tempestade, ele: Jesus, acalma aqui esse negócio aqui. Jesus manda uma ordem, a tempestade acalma. Você: Senhor, me responde, eu preciso, eu não estou aguentando mais. De repente, 5 minutos depois, vem a resposta. Seria bom? Você ia ficar muito mal acostumado. A gente ia ficar muito mal acostumado. Sabia? Tu já pensou se Deus fosse eliminar todos os... Vou dar um exemplo. Desse tempo agora, 2025, Deus diz assim, ó: vou eliminar todas as pessoas ruins, assassinas, estupradores. Irmão, daqui a
um dia já surgem novos. Você está entendendo? Deus não acabou com a humanidade praticamente quando fez o dilúvio. E olha a maldade que a gente está vivendo. Porque isso está no ser humano. É a raiz do pecado, da maldade lá, quando Adão e Eva pecaram. Então, os antepassados, Davi diz, olha, os antepassados confiaram no Senhor e o Senhor os livrou. Os antigos hebreus foram libertos do Egito por Deus, mas o sofredor aqui está completamente abandonado, o sofredor de Salmo 22. Então toda vez que você pensar assim, estou numa dificuldade, não é só você, o próprio rei Davi passou por dificuldades. Você não é especial com a tua dificuldade, eu não sou especial com a minha dificuldade. Todos têm uma debilidade específica. Então aqui no final do versículo 2 ele diz, não há repouso em mim. A palavra aqui usada é dumiá, que significa repouso. Apresenta um sentido de calma, de silêncio, de espera tranquila. Tudo isso Davi não estava sentindo. Sabe quando tu chega... Amém, Eliane? Acorda aí, velho. Sabe quando tu chega cansado, que tu deita a tua cabeça e tu dorme em paz? Ele não tinha onde repousar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, que ficasse com calma, porque os ossos estavam se despedaçando, a sua alma estava aflita. Então o sofrimento emocional é resultado aqui de zombaria, aqui no versículo 6 até o 8, que é muito forte isso aí. Ele diz, eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. O 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livrou ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Irmãos, Isaías diz que não havia beleza em Jesus, no Messias. Ele era desprezado. Isaías diz também que as pessoas olhavam para ele e viravam o rosto. Tem alguma similaridade com isso aqui, irmãos? Podemos dizer aqui, todos os que me veem zombam de mim, meneiam a cabeça e afrouxam os lábios, assim, dizendo que é uma pessoa desprezível. Então esse eu aqui, eu sou um verme, é totalmente contrastante do que ele diz no versículo 3, quando ele diz, tu és santo e eu sou um verme, nem sou um homem. O sofredor aqui, esse rei não se considerava nem um ser humano, mas um verme, de tão insignificante que ele estava se sentindo naquele momento. Você já se sentiu assim com nada? Situações da pessoa apontar o dedo para você, você está mentindo, você não merece, você não é nada. Ou às vezes não precisa nem falar, né, Dida? A pessoa só olha para ti, aquele olhar de desprezo, de demonstrar que você é insignificante. Você quer mudar e a pessoa diz, que mudar o quê? Na saída só uma fechadinha na porta, por favor. Quando eu comecei a falar que eu ia casar, eu sei que eu fui tão desacreditado, porque eu era tão bagunceiro, tão da vida. Eu estava no caixa no supermercado essa semana passada, dia 25, e o caixa bem legalzinho, gente boa, ele, o senhor já. Aí conversa vai, conversa vem. E eu digo, pois eu vou fazer 20 anos de casa dele. Olhou-se para mim, é sério? É com aquela menina ali. Aí ele ficou todo se sentindo, aquela menina dela. Saiu 3 meninos dela. Mas tem mais de 40, tem 32. 43. Aí ele era 37. Quem diria, irmão, que ia durar? Tem uns 7 anos aqui, né? Que o pessoal fala. Quem diria que ia passar os 7? Ninguém diria. Mas quando Deus ele coloca a situação e você agarra a situação, aí dá certo. Amém? Amém, amém, irmão? Amém. Então os zombadores diziam, se
Diziam para Davi: é esse irmão, que susto. Então, o que é que diziam para Jesus? Tu não é Deus, tu não é o Filho de Deus, desce aí dessa cruz, se salva. Nem isso tu consegue se salvar. Era o que diziam aqui para Davi. Mesmo em meio à dor emocional, Davi reconhecia que sua vida estava nas mãos de Deus desde o nascimento. Diga: a minha vida, diz, irmão, diz, abre essa boca, a minha vida está nas mãos de Deus desde o meu nascimento. O valor de Davi é exatamente isso aqui. Ele pode estar numa pindaíba, ele pode se sentir o pior dos seres humanos, desprezado, humilhado, mas ele diz: eu confio no meu Deus. Ele diz: eu acredito. Mesmo assim, nessa situação de largado, eu acredito. Aqui no versículo 9 e 10 diz assim: ó: contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Ele reconhece que anos atrás, ele bebezinho ali no seio da mãe dele, ele não estava sozinho. E ele diz no 10: a ti me entreguei desde o nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus, irmão. Desde o ventre da tua mãe, o Senhor é o teu Deus, e Ele te escolheu, e Ele me escolheu. Não fomos nós que dissemos: Senhor, eu te quero. Como a gente, né? O Senhor que nos escolheu. O Senhor vê além desse teu corpinho aí bonitinho. Amém, Senhor? O Senhor vê a tua alma, o que tem dentro de você. Eu vivo dizendo: nós somos uma alma encapada, coberta por um corpo. Não é o contrário. Primeiro veio a tua alma, primeiro veio você antes da fundação do mundo, para depois você estar nesse corpo. Então o Senhor te conheceu, o Senhor te escolheu, o Senhor te amou antes de você nascer. Amém, irmãos? Amém. Então, mesmo que o mundo nos despreze, mesmo que o mundo atire pedras, fale coisas que machuquem a nossa alma, nós temos um Deus que nos ama. Deus te ama, irmão. Posso ouvir um amém? Então, tem muita gente sofrendo aí com depressão emocional abalada, frustração, culpa, solidão, desprezo. Aqui a lista é grande. Pessoas dizem que não é ninguém, que não vale nada. Nunca diga que eu não sou ninguém, porque você estará anulando o sacrifício de Jesus na cruz, porque foi por você. Como é que a gente não é ninguém se Jesus morreu por nós? Amém, Senhor? Amém. Para terminar, o sofrimento físico. No versículo 14 até o 15 a gente viu que ele estava se sentindo como uma cera derretendo dentro dele. O mais impactante aqui é no versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica jogam sorte. Isso remete a quem? Quem é que usava uma túnica? Quem é que aqueles soldados jogaram sorte por aquela túnica? Jesus. Mesmas palavras, João 19, 23 e 24. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a espada túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem caberá, a quem caberá, para se cumprir a escritura. Aí diz o que aí? Repartiram entre si as vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, fizeram os soldados.
Mesma coisinha do versículo 18. Mesma coisinha. Versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes. Qual é o sentido de Davi falar isso? A não ser profeticamente anunciar o Messias, o sofrimento de Jesus. E sobre a minha túnica jogam, deitam sorte. Então, irmãos, a Bíblia diz que Salomão diz que não tinha nada de novo que já não houvesse acontecido. Tudo que a gente está vivendo aqui, outras pessoas já viveram. Você está entendendo? Agora, como está sendo vivido é diferente. Porque cada pessoa tem a sua história. Cada pessoa desenha a sua história, escolhe o seu caminho. Para uns Deus dá meses de vida, para outros Deus dá anos, outros nem nascem. E tudo está sobre a ótica e a vontade de Deus, irmãos. Como eu falei, todo sofrimento que a gente passa, Jesus passou. Pior. Imagina, você sente uma dorzinha, você fica, ai, eu preciso tomar um remédio. Quando aqueles pregos estavam entrando ali na mão de Jesus, nos pés, e ele disse: Senhor, por que me desamparaste? A Bíblia diz que toda a trajetória de Jesus, depois que começou o seu ministério, ele tinha um diálogo constante com Deus. Ele saía, conversava com o Senhor, conversava com o Pai. E naquele momento não houve conversa. Deus virou as costas para Jesus e Jesus ficou ali sofrendo. Então, irmão, qualquer sofrimentozinho que a gente passa não chega nem aos pés do que Jesus passou. Toda vez que você sentir dor, lembra do que Jesus passou por você. Lembra do que Ele sofreu por você. A humilhação. Às vezes a gente é humilhado, não é nem um pouco, diante do que Jesus foi. Aquela multidão gritando: crucifica Jesus, solta Barrabás. E não somente aquelas pessoas, mas imagina no mundo espiritual, aqueles demônios fazendo algazarra, vendo ali o Filho de Deus sendo, entre aspas, destruído, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e está ao lado do Pai. Ele venceu. Jesus é vencedor. Diga: Jesus é vencedor. Diga: Jesus é o meu Salvador. É o Senhor que nos salva, nos livra. Tem situações que a gente vai ter que passar, não tem como. Você vai ter que passar por céu, eu vou ter que passar por situação difícil. Porque Deus quer dar uma vitória tão grande que a gente vai valorizar. Sabe quando você recebe um dinheirão grandão? Eu vi vários que ganharam na Mega Sena, ganharam milhões. E hoje está pobre, está miserável, não tem nada. Então, irmãos, tudo que nós conquistamos é a custo de suor, de oração. Amém? Fica de pé aí. Tem algum aviso? Acho que tem algum aviso aí, doutor. Avisamos para os intercessores que iremos fazer o encerramento no dia 6 de dezembro, às 18h30. Só isso. Irmão, estende a mão aí para a tua casa. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, como foi bom, Pai, esses momentos aqui na tua casa. 8h30, 8h40, 10h30. Nós estamos aqui, Senhor, reservando esse tempo para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, para te enaltecer, para te adorar, para nos consagrarmos a Ti, Deus, oferecermos a nossa vida, oferecermos, Senhor, tudo que nós temos, que é a nossa vida. Eu te agradeço, Pai, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus presente.
Despede, Senhor, a tua igreja em paz. Guarda cada uma dessas pessoas que estão com suas mãos estendidas. E aqueles que não vieram por algum motivo que eu não sei, mas tu o sabes. Eu te peço que o Senhor nos dê uma semana abençoada, entrando no mês de dezembro, Senhor, com muita conquista, muita vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, a igreja do Senhor diz amém.